esta doutrina carece da mediunidade para que ela exista, porque o conhecimento recebido por Kardec para montar o fundamento da doutrina veio por via mediúnica, né? Mas ela também precisa, como tudo dentro da doutrina espírita, para que seja forte, ela precisa ser conhecida, ela precisa ser entendida, para que ela seja praticada da forma adequada, certo? Porque de fato a mediunidade, ela existe de todo o tempo, tá? Ela não é um privilégio da doutrina espírita. E a doutrina espírita é relativamente nova, vamos atribuir a ela aí aproximadamente 200 anos. Mas a mediunidade, ela sempre existiu, desde lá da época de Moisés a gente escuta falar da mediunidade, né? A questão é, a mediunidade educada, vamos usar esta palavra, né? A mediunidade trabalhada para que ela seja útil na obra de Jesus, essa é uma proposta da doutrina espírita. Então nós precisamos conhecê-la. Eu trouxe hoje aqui alguns fundamentos básicos, muitos de vocês já devem conhecer, mas é importante reforçar esses fundamentos. E depois vocês podem fazer perguntas à vontade aí, né? Se a gente souber responder, tudo bem, senão a gente pede ajuda para os universitários, né? Para ajudar a responder. Mas eu procuro ser o mais informal possível, para que realmente o que a gente conversa aqui seja compreendido, certo? Focando na importância do estudo na prática da mediunidade. Por que estudo da mediunidade? Para que a gente saiba de fato como utilizar essa ferramenta, para que ela seja primeiro útil para nós e útil também para aqueles que nos cercam. Como bem colocado pelo presidente da casa aqui, né? Para tratar os espíritos bastam. Mas a bondade divina permitiu que nós fizéssemos parte deste programa com a nossa mediunidade, para que nós pudéssemos de alguma forma ser útil na obra e resgatar as nossas faltas do passado também, que é o que a gente vai ver claramente aqui nas falas de Emmanuel. Olha só, isso está na introdução do Livro dos Médiuns. Veja bem, para conhecer a doutrina espírita, para se dizer espírita, a gente tem que conhecer os seus fundamentos. E onde é que estão esses fundamentos? Esses fundamentos estão no Pentateuco kardeciano, nas obras fundamentais da doutrina espírita, na sequência que Kardec escreveu: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Essas 5 obras fundamentam a doutrina espírita e nós precisamos conhecê-la. E isso aqui eu tirei da introdução do segundo livro, que é o Livro dos Médiuns. Natural é que entre os que se ocupam com o espiritismo, o desejo de poder impor-se em comunicação com os espíritos. Veja, é natural. A pessoa escuta falar de doutrina espírita, ela escuta falar de espiritismo, a primeira coisa que vai vir na cabeça dela é comunicação com os espíritos. Ela não tem o conhecimento da doutrina ainda. Então é natural que ela queira ouvir falar de um espírito, né? Queira receber uma psicografia e tal. Então ela vai assomar a casa espírita dessa forma, quando não, num processo às vezes doloroso da vida, e que ela veio buscar socorro, e que ela espera encontrar esse socorro diante da mediunidade, né? Então esta obra, o Livro dos Médiuns, se destina a lhes achanar o caminho, levando-os a tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos. Isso Kardec falando, né? Porquanto, veja bem, muita falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar para se considerar perito nesta matéria, saber colocar os dedos sobre uma mesa a fim de fazê-la mover-se, ou segurar um lápis a fim de escrever. Então veja, gente, aí Kardec já começa a chamar atenção para a necessidade de se compreender de fato o que é a doutrina espírita e o que é a mediunidade. Porque não basta eu acreditar em reencarnação, não basta eu ter uma habilidade mediúnica qualquer, eu ter uma mediunidade qualquer para me dizer conhecedor da doutrina espírita ou conhecedor da mediunidade. Eu preciso conhecer esta ciência nova, nas palavras de Kardec,
para saber como ela funciona e para que eu possa então fazer uso dela. Então diz Kardec claramente na introdução do Livro dos Médiuns. E o que ele está dizendo aqui? Não basta eu chegar na casa espírita com vontade de conhecer os espíritos, de ver espíritos, eu chego aqui com a mediunidade da vidência, já vai para o grupo mediúnico, né? Eu chego aqui, eu tenho capacidade de escutar os espíritos, então tu já vai para o grupo mediúnico. Não é assim que funciona, porque é Kardec que está dizendo isso. Não basta segurar um lápis e fazer uma psicografia para se dizer perito nesse assunto, tá? Então, veja a importância de estudar isso tudo, tá? Não são palavras minhas, são de Kardec. Inclusive, se vocês não concordarem, vocês invoquem Kardec lá no grupo mediúnico de vocês e se entendam com ele, porque eu só estou retransmitindo aqui o que ele fala. Brincadeira, tá, gente? Kardec não vai vir. Seguindo na introdução do Livro dos Médiuns, tudo que eu estou falando para vocês está fundamentado, vocês vão ver ali embaixo, tá? Todos os dias a experiência traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muito topam na prática do Espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. A gente vai esbarrar com dificuldades? Vai, é natural. Acabei de contar para vocês, família descendente de italiano, católicos fervorosos, né? E eu querendo ser espírita, é óbvio que eu encontrei alguma dificuldade, né? Não foi tanta, mas teve alguma dificuldade. E aí a gente encontra muitas outras, né? Inclusive na prática desordenada da mediunidade. A gente vê na mídia por aí, de vez em quando, situações que colocam, inclusive, a doutrina espírita numa condição mais complicada, por as pessoas que não são espíritas desconhecerem esta ciência, tá? Então, médiums existem de todos os tipos, tá? Agora, médiuns espíritas, cristãos, alinhados a Jesus, são poucos. E esses vão se esbarrar com essa condição de os seus problemas se originarem na ignorância dos princípios desta ciência, de não saber como praticar essa mediunidade e ficar muitas vezes à mercê de um processo obsessivo. E esses processos são muito ladinos, gente. Eles não vão nos colocar numa situação avexada aí, em que eu vou, de repente, me expor diante da sociedade e a sociedade vai me expurgar, vai me botar de lado. Não, isso é muito sutil, começa devagarzinho, e eu vou acabar esbarrando com essa condição. E feliz nos sentimos, Kardec, é óbvio, de haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado, produziu frutos e que a leitura desta obra deve muitos não terem logrado irritá-los. Então o que Kardec está dizendo? Essa obra vai ajudar a precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado, contra os problemas de quem está começando nesse assunto. Então essa obra que precisa ser estudada, chamada Livro dos Médiuns, vai nos proteger do sofrimento, das dificuldades, dos problemas que teremos no nosso noviciado, no nosso começo nesse trabalho mediúnico. Então, o convite, de novo, né, e vou insistir muitas vezes nisso aqui, para que a gente estude o Livro dos Médiuns, né? Se tiverem dúvida aí, não concordarem, vão anotando, depois a gente conversa, tá? Ainda na introdução, né, do Livro dos Médiuns. E veja, eu de propósito estou tirando isso da introdução do livro, porque na introdução Kardec já diz por que ela é importante, né? Que é o foco aqui do nosso encontro hoje, entender por que a gente tem que estudar e por que é importante conhecer a doutrina espírita. De muitas dificuldades se mostra instada a prática do espiritismo e nem sempre isenta de inconvenientes que só o estudo sério e completo pode obviar. Quando a gente quer ser médium, né? Todo mundo quer ser médium, né? Eu sou médium mágico, consigo ler o pensamento de todos vocês aqui. Todo mundo quer ser médium, porque, eu sou poderoso. Já vamos ver aí na frente que não é bem assim. Parece muito fácil, muito bacana, né? Eu vou sentar numa cadeirinha, eu vou enxergar os anjinhos voando de um lado para o outro com as suas asinhas brilhantes. Parece que é tudo maravilhoso assim, certo?
A gente já parou para pensar, e a gente vai ver também mais para frente, as responsabilidades de se ser médium? A gente parou para pensar que eu vou estar lidando com problemas de irmãos que estão em sofrimento extremo, às vezes, no plano espiritual? Porque o trabalho mediúnico é muito parecido, se não igual, a um atendimento fraterno. Já pensaram nisso? Que o trabalho mediúnico é um atendimento fraterno para espíritos? E que nesse momento eu tenho que ter uma ascensão moral sobre aquele que obsedia alguém? Porque se eu não tiver, eu posso passar a ser o obsidiado? Já pararam para pensar nisso? Então é tudo muito lindo, tudo bonito, até o momento em que se chama para a realidade. Eu parei para pensar que eu vou ter que abrir mão de muitas atividades sociais, para naquele dia estar à disposição do Cristo Jesus, naquela atividade de socorro àqueles que sofrem mais do que eu. Então veja, aí o vivente começa já a pensar bem, né? Se ele vai ser médium ou não. Tem gaúcho aqui ou não? Tem alguém que é gaúcho aqui? Então, vivente é só para homenagear os gaúchos, tá? Então o vivente começa a ficar preocupado, né? Poxa, peraí, então não é só sentar lá e estender a mão e soltar raio? Não é só sentar lá e estender a mão e soltar raio. E segue ele falando, e no final ele diz que dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. É isso que eu estou dizendo para vocês. A mediunidade é séria, gente. A mediunidade é seríssima. É uma ferramenta que os espíritos têm para se comunicar com nós encarnados. Não tem outro meio. Não dá para ligar o radinho, a pilha e falar com os espíritos. E esse assunto é sério e requer essa seriedade, esse convite de Kardec. Isso tudo aqui está, de novo, na introdução, só está na introdução do livro, tá? Imagine a profundidade do estudo desta obra, né? Mas a quem quer que dê, olha só, e tem um outro detalhe aqui que é bem importante, que eu sempre gosto de citar. A quem quer que deseje tratar seriamente da matéria, aquele que queira tratar seriamente da mediunidade, aquele que queira tratar seriamente do livro dos médiuns, diremos que primeiro leia ou estude, né, o livro dos Espíritos, porque contém princípios básicos, sem os quais algumas partes destes se tornariam talvez dificilmente compreensíveis. Então tem que estudar o livro dos médiuns, mas primeiro tem que estudar o livro dos Espíritos, senão não vai compreender o que está escrito no livro dos médiuns. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero ser médium, quero trabalhar no grupo mediúnico, eu vou me deparar com irmãos que vêm ali e se manifestam naquele grupo e que estão conversando comigo, eles lá do plano espiritual conversando comigo. Como é que eu vou classificar esse espírito? Classificar não no sentido pejorativo, mas classificar para saber como me dirigir a ele. Se eu não estudei as questões 100 e seguintes de O Livro dos Espíritos, que versa sobre a classificação dos espíritos, só para citar como exemplo. Como é que eu vou falar de fluidos, de fluidoterapia, de passe, se eu não estudei ali o começo do livro, as primeiras questões do Livro dos Espíritos? Como é que eu vou falar de perispíritos, de desencarnação, de reencarnação? Os espíritos às vezes se manifestam no grupo mediúnico, eles nem sabem que desencarnaram. É relativamente comum isso, tá? Se eu antes não estudei o Livro dos Espíritos e depois o Livro dos Médiuns. Então, é preciso. E seguindo ainda, depois do Livro dos Médiuns, vem o Evangelho. Se eu vou fazer um atendimento fraterno por um espírito, para alguém que está desencarnado e que está em sofrimento, eu preciso ter o Evangelho na cabeça, gente. Evangelho na cabeça não é botar o livro no chapéu aqui. Não. Eu preciso conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo. Entender que aquele irmão é carente de amor. Ah, você está vindo aqui, você está sofrendo porque você fez tudo errado quando estava encarnado. Ora, pelo amor de Deus, não é assim que funciona, né? Eu tenho que estudar lá o Evangelho segundo o Espiritismo para saber como é que eu vou conversar com esses irmãos. De novo,
a importância do estudo na prática da mediunidade, né? Saindo agora da introdução do livro dos médiuns e passando a tratar especificamente dos assuntos, né, que nos trazem aqui, vamos definir aqui mediunidade. Eu sei que todo mundo sabe o que é mediunidade, mas mesmo assim vamos dar uma alinhada aqui, né, para a gente compreender claramente, à luz das palavras de Kardec, o que é a mediunidade. A faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. Sabiam disso? A mediunidade não depende da qualidade moral do médium. Tanto que a gente vê aí médiuns trabalhando em nome de Jesus e tem médium trabalhando em nome das coisas materiais, simplesmente, certo? Não estamos aqui julgando, mas estamos só querendo aqui deixar claro que a mediunidade é um atributo do corpo físico. Eu venho com essa anteninha ligada. Eu venho com esse atributo físico que me permite me comunicar com os espíritos, e isso independe da minha qualidade moral. É óbvio também, assim, né? Não pensemos simplesmente assim, então é um negocinho aqui no meu corpo. Não. O corpo é um reflexo do perispírito, e o perispírito é um reflexo das necessidades íntimas do espírito. Então, eu, o espírito Hilo, moldei o meu perispírito, que moldou o meu corpo físico de acordo com as minhas necessidades evolutivas. Então, eu venho sempre para trabalhar em nome do bem, em nome do amor, em nome de Jesus. Mas pode ser que eu me desvie no meio do caminho. Por isso que Kardec deixa claro, isso está no livro O que é o Espiritismo, no capítulo 2, item 79. E também está no livro dos médiuns, tá? Que não é um atributo do corpo e que não depende da qualidade moral do médium. Ele se nos mostra desenvolvida tanto nos mais dignos como nos mais indignos. Não se dá, porém, o mesmo com a preferência que os espíritos bons dão ao médium. Se a capacidade de entrar em contato com os espíritos independe da qualidade moral do médium, o tipo de espírito que vai se manifestar pelo médium, esta depende 100% da condição moral do médium. Porque a mediunidade é uma questão de sintonia. Eu vou sintonizar com alguém. Então isso depende das minhas qualidades morais. Hilo, mas e o médium que recebe os espíritos sofredores? Então significa que ele também é... Não, aquele trabalho ali no grupo mediúnico, na verdade, quem está conduzindo, e a gente vai ver também, é a equipe espiritual. Nós somos só os executores das vontades deles. Quem está conduzindo a reunião mediúnica, gente, é a equipe espiritual. Está muito claro isso nessas obras aqui, tá? Isso no livro dos médiuns, no capítulo 20, item 226, né? Diz a mesma coisa. Desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, mas o seu uso depende da qualidade moral do médium. Então, tanto o assunto está em O que é o Espiritismo, quanto no livro dos médiuns, certo, gente? Médium é de meio, tá? Nós somos os intermediários na conversa dos espíritos com os encarnados. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Está no livro dos médiuns também. Se esse espírito vai me conduzir, e se Deus não faz nada de inútil, obviamente eu tenho que ter de alguma forma contato com esse espírito, certo? Tenho que ouvi-lo. Se eu ouço um espírito, eu sou médium. Pode ser por intuição, pode ser de qualquer jeito, mas eu estou em contato com ele, logo eu sou médium. Outro fato que comprova que nós todos somos médiuns é que o processo obsessivo também acontece. A influência dos espíritos maus que querem nos desviar do caminho também é uma comunicação, no fim das contas. E se alguém não fosse médium, estaria imune à obsessão, que não é um fato. Então todos nós somos médiuns. A diferença é que alguns são médiuns ostensivos, que são aqueles que têm essa anteninha mais desenvolvida por necessidades kármicas, e que tem uma facilidade maior de entrar em contato com os espíritos, certo? O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Chegou lá o fulano lá, ele chegou na casa espírita, se bater palma, ele incorpora.
Se estalar o dedo, ele incorpora. É baita médium, né? É o melhor médium da casa. Não. Olha o que Kardec está dizendo aqui. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos. Porque pode ser que esse vivente, ele se comunique muito fácil com os espíritos, mas qual é a condição moral? E esse é um cuidado que nós temos que ter na casa espírita. Ah, chegou alguém ali, não tem mediunidade, vai para o grupo mediúnico. Não perguntou se conhece doutrina espírita, se conhece as obras básicas, se já estudou, se já frequenta a casa há quanto tempo, se tem intimidade com a casa, porque o grupo mediúnico é a cozinha da casa, né? E para a cozinha de casa a gente só leva aqueles que são íntimos nossos, né? Então tem que tomar esse cuidado, certo? E é nesse momento que a moral é onipotente sobre a mediunidade, certo? Muito cuidado com isso, porque é muito comum. Chegou na porta da casa e tem um chilique qualquer, nas palavras de Manuel Filomeno de Miranda, tá? Não me queiram mal, também se não gostarem, invoca Manuel Filomeno de Miranda e se entende com ele, porque ele diz que tem muita gente que bate na porta da casa espírita, e a gente põe no grupo mediúnico e deveria estar num psiquiatra. E tem muita gente que está no psiquiatra e devia estar no grupo mediúnico, mas via de regra, o vivente chega com algum problema, que, nas palavras do Manuel Filomeno de Miranda, no livro, eu vou mostrar depois para provar que eu não estou mentindo, né? Transtorno psiquiátricos e obsessivos de Manuel Filomeno de Miranda, chega com algum chilique qualquer ali, com problemas financeiros, com problema de não sei o que, não, isso é mediunidade, vai para o grupo mediúnico. Cuidado com isso. Eu vou correr um pouco porque o relógio obsessor ali está me chamando. Essa parte eu não vou pular, porque essa parte é bem legal da gente ler. Todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir. Eu vou ler aqui, porque quando eu vir para cima me dá vontade de tossir. Todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir a causa do espiritismo, na medida das suas faculdades, mas bem poucos há que não se deixem prender nas armadilhas do amor próprio. Olha o que Kardec está dizendo no Livro dos Médiuns. É uma pedra de toque que raramente deixa de produzir efeito. Assim é que sobre 100 médiuns, um se tanto, encontrareis que por muito ínfimo que seja, não se tenha julgado nos primeiros tempos da mediunidade, fadado a obter coisas superiores e predestinado a grandes missões. Um em 100, se tanto, não se achou superior aos outros e fadado a grandes missões. Os que sucumbem a essa vaidade, a essa vaidosa esperança, e em grande é o número deles, se tornam inevitavelmente presas de espíritos obsessores, que não tardam a subjugá-los, lisonjeando-lhes o orgulho e apanhando-os pelo seu fraco. Gente, é um fato que Kardec está colocando em O Livro dos Médiuns, no capítulo 31º, item 15º. Pode procurar que está lá. Um em 100, se tanto, não se sentiu superior e fadado a grandes missões quando descobriu que tinha mediunidade. Quando eu estou falando isso tudo para vocês, eu não estou fora disso, tá? Eu faço parte também dessa turma aí, tá? Aqui, ó, a gente sempre diz que a mediunidade é entregue aos mais endividados. E tem gente que fica braba com isso. Então eu vou dizer para vocês uma coisa: a mediunidade é entregue aos mais endividados. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente. Eu fui mais suave, tá? O Emmanuel não é tão suave assim. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Posso continuar? O seu pretérito muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais
pelos abusos do poder, de autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Veja que não é que se desviaram das sendas luminosas, que desviaram, quer dizer, não foram os outros que desviaram, fomos nós mesmos que desviamos, e agora a gente vem com mediunidade para resolver. São almas arrependidas, que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Do livro Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a partir dos ensinos de Emmanuel. Fica assim estabelecido que ninguém mais briga comigo quando eu contar isso, certo? Está ali, foi Emmanuel que falou. Gente, mas nós vamos entender por quê, tá? Porque se o médium é o mais endividado, ele vem com mais responsabilidade. Então ele tem que fazer mais sacrifício para atender a demanda da sua mediunidade, tá? Eu sei que é difícil a gente aceitar isso às vezes, porque a gente não gostaria que fosse assim, mas é assim. Só que Deus, nosso querido Pai, Jesus, nosso querido Mestre, Ele está nos dando uma oportunidade, chamada mediunidade, para que a gente resgate essas faltas do passado. E nós temos que aproveitar, certo? Responsabilidade mediúnica. Bom, entendemos o que é médium, o que é a mediunidade, a importância de estudar, né, a doutrina espírita. Entendemos que nós os médiuns somos os mais endividados. E agora vamos entender a responsabilidade mediúnica. A responsabilidade da equipe espiritual, e é um resumo que eu tirei de Manuel Filomeno de Miranda, um texto que está em O Reformador, tá? Depois eu mando essa apresentação aí para quem quiser, tá? Mas enfim, atributos da equipe espiritual. A equipe espiritual organiza o programa. É a equipe espiritual que estabelece o que vai acontecer naquele dia da reunião mediúnica. Ela já determina previamente quem vai se manifestar, quem não vai se manifestar, quem vai ser atendido, quem não vai ser atendido. E não adianta a gente espernear, porque são eles que vão determinar isso, tá? Eu me lembro num dos livros do André Luiz, que eu não lembro qual é que é o título dele, né? A gente foi lendo a coleção ali, e eu não lembro qual é o título desse livro, que eles contam que tem uma casinha bem simplesinha, lá no meio do nada, que é um foco de luz gigante para o plano espiritual, que daí o marido tinha desencarnado, a senhora continuava lá fazendo as reuniões mediúnicas, e daí a equipe, como era um foco de luz dentro dali, né? Então, são eles, então essa casinha que era um foco de luz lá no meio do nada, e a espiritualidade superior trabalhando lá com eles. E daí um dos trabalhadores da equipe espiritual, ele vai buscar ajuda, eu acho que é para um primo, um tio dele que estava encarnado lá e tal. Quando ele volta, o mentor espiritual dá um puxão de orelha dele. Ele diz: nós não estamos aqui para tratar os nossos amigos e parentes, nós estamos aqui para trabalhar em nome de Jesus. Compreende? As palavras lá são bem mais bonitas que as minhas, porque eu não lembro delas de cor, mas ele leva um baita puxão de orelha. Porque quem faz a programação não é ele. Quem faz a programação é o coordenador do programa, o Espírito Superior que está lá, a partir dos ensinos de Jesus, e ponto final. Então quem organiza o programa é a equipe espiritual. Manuel Filomeno de Miranda que está dizendo. A defesa do recinto é feita pela equipe espiritual. E também não se iludam aqui: estou tranquilo aqui, eu vou na reunião mediúnica do jeito que eu quiser, do jeito que eu puder, porque a equipe espiritual vai proteger mesmo. Tira o tonton da chuva, tira o cavalinho da chuva. A equipe espiritual vai proteger na medida que nós tivermos merecimento para receber essa proteção. Certo? Estabelecer os primeiros contatos psíquicos. O espírito que vai se manifestar, ele não vai se encontrar com o médium naquele momento ali, tá? A equipe espiritual já vai preparando aquela conexão psíquica para que ela venha culminar na hora da reunião mediúnica. Por que eu tenho que ser médium 7/24, né?
7 dias por semana, 24 horas. Veja que importante isso, ó. Porque daí a equipe espiritual vai trazer o Espírito que vai se manifestar através de mim, seja um Espírito necessitado, ou seja um Espírito que vai trazer uma mensagem, e eu estou lá no bar enchendo a cara de bebida alcoólica. Como é que fica isso? Não dá. Os primeiros contatos psíquicos se estabelecem bem antes, tá? Quando um espírito elevado vai se manifestar, os primeiros contatos psíquicos têm que ser estabelecidos muito antes, porque a nossa diferença para eles é muito grande. Por isso que a gente tem que ser médium o tempo todo. Orientar os que se comunicarão e vigiar os comunicantes. Quem orienta, agora é tua vez de se manifestar, agora é tua vez de se manifestar, e fica vigiando para que esses espíritos não baguncem o recinto, é a equipe espiritual também, tá? Dentro do nosso merecimento. Porque às vezes eles deixam que é para a gente aprender uma lição. Sandra de la Pola, numa conversa com ela uma vez, ela disse que tem duas maneiras de um espírito, basicamente duas maneiras de um espírito perturbador entrar num grupo mediúnico. Se ele estiver tão imantado ao médium, que não dá para separar, inclusive André Luiz vem dizer que em alguns casos, se tu separa, a simbiose é tamanha entre obsessor e obsediado, que se você separar um do outro, o encarnado desencarna. Então, se não tem como separar, e a gente vai ver isso também em perturbações espirituais, quando aquele irmão lá que se complicou lá na casa espírita, ele estava conectado ao voides, não tinha como desconectar, eles iam junto com ele na reunião mediúnica. Então essa é uma situação. E a outra, quando a espiritualidade deixa esses espíritos perturbadores entrar, que é para dar uma lição na gente. Não há improviso. Nós improvisamos, a equipe espiritual não improvisa jamais, elas têm tudo sob controle. Instalação de equipamentos especializados para a atividade. Tem equipamento no plano espiritual? Tem, está ali, ó. Manuel Filomeno de Miranda. Inclusive nos outros livros dele, ele cita, inclusive André Luiz fala, né, do psicoscópio, né? Tem equipamentos no grupo mediúnico. Ia contar uma história aqui, mas o relógio obsessor não vai deixar. Atribuições do encarnado. Aqui que o bicho pega. Aqui são nós, gente. E atribuição da equipe encarnada. Vulgo nós. Serenidade interior. Além de mim, mais alguém aqui não tem serenidade interior? É difícil ter serenidade interior a todo momento, gente. A gente não consegue. Mas então para aí, então tu está dizendo aqui que ninguém pode ser médium. Não. O bom espírita, que é a mesma coisa que o bom cristão, se reconhece pelo esforço que faz por dominar as suas más tendências. Está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem claro, tá, gente? Nós temos que nos esforçar por tudo isso, tá? Mente equilibrada. Esse é outro ponto que, meu Deus do céu, né? Mente equilibrada pelo menos no dia ali a gente tem que ter a mente equilibrada, porque qualquer coisa nos perturba, né? Quer ver o Jornal do Almoço, né? O Jornal Nacional, eu parei até de ver notícias, porque, meu Deus, aquele pessoal lá de Brasília, de não sei aonde, deixa eles, gente, cada um vai responder pelo seu íntimo. Eu não vou responder por eles não vão responder por mim. Não se perturbe, mantenha sua mente equilibrada, não tem problema. É difícil, Willo? É. Emoções sob controle. Barbaridade, essa é complicada. Há 2 semanas atrás desencarnou a minha mãezinha. Aí tu vai com aquela condição de que tu acha que tu vai estar tranquilo naquele momento porque tu é espírita. Não. Tu fica muito abalado, tu fica triste, você chora. E é natural o luto, nas palavras do próprio Divaldo Pereira Franco, é natural o luto, da Joana de Ângeles. O que ele não pode é perdurar para sempre. Divaldo fala que 1 semana tá bom, eu sou mais bonzinho e digo 1 mês. Mas, vamos lá, segue a vida, estamos aqui, né? A melhor coisa que pode fazer é prece, certo? Então não sente mais saudade da mãezinha? Não, eu sinto uma saudade imensa dela. Eu chego em casa lá, a gente morava junto, meu Deus, dá uma tristeza, uma saudade. Mas emoções sob controle. O outro lado da moeda. Nasceu o netinho, né?
Eu falo netinho porque eu não tenho essa felicidade de ter netinho ainda, né? Mas, meu Deus, eu largo tudo, eu largo o mundo por causa disso. Gente, tem que ter emoção sob controle. E olha que eu adoro criança. Né, Beth? A netinha da Beth é uma querida. Silêncio íntimo. Silêncio íntimo é outra coisa, gente. Está lá no grupo mediúnico. Aí tu está lá. Olha só. Pai nosso que estás no céu, santificado. Será que eu fechei o carro? Ou seja, o vosso nome venha a nós, o vosso reino. Eu não lembro se eu desliguei o ferro de passar roupa. Perdoa minhas ofensas. A gente às vezes não consegue ficar ali focado. Ou sou só eu? Então assim, durante a reunião mediúnica, a gente está lá concentrado. De repente tu dá aquela dispersada. Mas tu tem que vir de volta. Tem que vir de volta. Clima de paz sempre que possível, não somente no dia das reuniões. Clima de paz, gente, tá? O mundo vai querer perturbar a gente? Vai. O mundo vai querer brigar com a gente? Vai. Faz parte do nosso processo de aprendizado. Mas a gente tem que aprender a se conduzir com paz. Não só no dia da reunião. Exercício da caridade. Caridade sempre. Que caridade, Ilo? 886 de O Livro dos Espíritos. A caridade como Jesus a conhecia. O BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E se a gente parar para pensar, benevolência é aonde? É aqui fora? Não, é aqui dentro. Eu tenho que ser benevolência. Indulgência, a indulgência está aqui dentro, não ali fora. E perdão das ofensas, eu perdoo aqui dentro. Então a caridade tem que estar aqui dentro. Estudo contínuo da doutrina espírita. O vivente, para ele entrar no grupo mediúnico, ele tem que estar frequentando determinados grupos de estudo. Eu não sei se aqui é assim também. Lá em Joinville funcionava assim. Começava no grupo mediúnico, abandonava todos os grupos de estudo e daí ficava ali no... Inclusive, a gente assumiu a casa lá em Joinville, a casa espírita lá em determinado momento, isso há uns 10 anos atrás, mais ou menos, e a casa espírita tinha uns 7, 8 grupos mediúnicos. Era uma loucura. Tinha gente, como presidente da casa, tinha gente que eu nunca tinha visto entrar lá. Porque daí eu comecei a visitar todos os grupos, nunca tinha visto aquelas pessoas, porque elas só iam no grupo mediúnico, e não iam em mais nada. E aí a gente resolveu promover uma mudança. E assim, a espiritualidade é tão boa com a gente, que aí eu fui lá buscar livros para me fundamentar e tal, e os livros parece que caíam com as páginas abertas para a gente fundamentar aquilo, né? E um dia de noite, olha o paradoxo, né? Um dia de noite, uma noite eu cheguei na casa espírita, e com a luz apagada, na escuridão total, eu achava as portas daquela casa espírita, de tanto tempo que eu estava lá. E eu errei a porta. Entrei por engano no grupo mediúnico, que estava... Aí quando eu abri a porta, eles estavam fazendo experiência com o compasso, sabe? Aí eu perguntei, sim, e as mesas girantes começam quando? Né? Daí fechei, e aquele dia eu dei por mim que tinha que fazer a mudança. E aí a gente fez a mudança, e foi uma mudança bem dura, porém bem estruturada. Passaram a estar em grupos de mediúnicos somente quem estava estudando. Teve problemas do tipo assim... que pessoas, mas eu só posso vir um dia na casa, por orientação de Kardec e dos espíritos, só venha no dia do estudo. Então, primeiro estudo, depois tu vê como é que acontece. Se precisar, a espiritualidade vai ajudar também. Então assim, fundamentei tudo bonitinho, e daí a gente fez a mudança na casa, não sem dor, né? Não sem dor. Serenidade moral. Nós precisamos estar serenos moralmente, não essa falsa moral que tem por aí, né? A moral do Cristo. Nós temos que ter essa serenidade moral do Cristo, né? Não que uma casa não possa ter mais do que um grupo mediúnico, pode naturalmente. A questão lá é que caminhava para a apometria, para ter uma ideia. Daí a gente teve que botar um freio, porque a apometria não é prática de doutrina espírita, a gente teve que botar um freio nisso, tá? Agora eu vou dar mais uma corrida aqui para a gente terminar, para daí vir para as perguntas, tá? Todo movimento entre as duas esferas de ação deve acontecer suavemente, como num centro cirúrgico que o é, de modo a refletir-se na segurança do atendimento que se opera. A sala mediúnica é um centro cirúrgico. É Manuel Filomeno de Miranda que está falando ali, tá? E aí o que eu vou dizer para vocês, porque esse desenhinho aqui, tá? Eu trabalho na área de TI, mas eu tenho um bisturizinho aqui na minha... Tem um bisturi legalzinho, me corta bem. Aqui na minha mochila.
posso fazer uma cirurgia em algum de vocês aqui? Alguém permite? Eu não sou médico, tá? Mas se alguém quiser uma cirurgia de coração, o que quer que eu faça? Não, né? Ninguém é louco de deixar. Eu não tenho bisturi ali, estou brincando. Eu não sou médico, eu trabalho na área de TI. Eu não posso fazer cirurgia em vocês, porque vocês vão desencarnar aqui agora. Mas como que eu permito que alguém despreparado perante a doutrina espírita adentre um grupo mediúnico para fazer uma cirurgia psíquica, num sentido figurado, em alguém, cuja consequência é muito mais grave do que se eu fizer com que alguém desencarne aqui por causa de um bisturi. Se alguém desencarnar na minha mão aqui porque eu não sou médium, na próxima reencarnação vai dar tudo certinho. Agora, se eu causar um problema psíquico para alguém aqui, pode ser que leve 5, 6, 10 reencarnações para se resolver. Então, a gente não permite que um médico faça uma cirurgia na gente se não tiver habilitado. Mas a gente permite que alguém entre nos nossos grupos mediúnicos e faça uma cirurgia psíquica em alguém sem estar preparado pela doutrina espírita. Isso é gravíssimo, gente, tá? E não sou eu que digo, é Manuel Filomeno de Miranda. Quiser brigar, brigue com ele. Vou pular aqui e vou para as perguntas, né? Isso aqui está no segundo... A série do André Luiz é uma coisa interessante, né? As pessoas, Nosso Lar, assim, vamos dizer que 1 milhão de pessoas leram o Nosso Lar. Os Mensageiros já caem para umas 1000 só. As pessoas leem o primeiro e não leem o resto. Mas esse aqui é o segundo livro da coleção de André Luiz, Os Mensageiros. E lá eles estão falando sobre os médiuns falidos, que estão desesperados lá, pedindo mais uma chancezinha. Dê uma lida no livro Os Mensageiros. E daí tem uma parte que diz o seguinte: quem não deseja servir, procure outro gênero de tarefa. Quem não deseja servir na comunicação é o departamento da mediunidade lá no plano espiritual. Quem não deseja servir, procure outro gênero de tarefa. A comunicação, a mediunidade no plano espiritual, não comporta perda de tempo, nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. André Luiz escrevendo isso, a partir da fala do mentor espiritual. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, na comunicação, na mediunidade, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Qualquer atividade, por exemplo, eu estou aqui hoje conversando com vocês. Se eu não pudesse vir, Sérgio, pelo amor de Deus, me socorre aqui que eu quebrei a perna. Não posso ir, estou aqui numa cirurgia aqui, com o celular falando contigo aqui. Vai me socorrer. O Sérgio vem aqui e me substitui, não é verdade? Com a mesma maestria, com a mesma tranquilidade, ele conhece o assunto, vai me substituir. O Dauri, quem quiser, ele vai me substituir, tranquilo. Mas na mediunidade não. Se eu estou programado para receber aquele espírito naquele dia, porque ele é um necessitado e precisa se comunicar, não vai chegar o Sérgio no meu lugar lá desliga do hino e liga no Sérgio. Não tem como. Por isso a necessidade de cumprir horário, ser assíduo, não faltar, né? Observar essas coisas aqui que a gente colocou aqui, para que então eu seja uma ferramenta adequada ao nosso querido Mestre Jesus, né? Vou pular as coisas aradas aqui e vou para o fim. Veja, gente, a mediunidade exige de nós um esforço maior? Não. A mediunidade exige de nós um esforço maior? Sim. Por que ela exige de nós um esforço maior? Por causa disto aqui. Nós somos mais endividados. Então ela vai exigir de nós um esforço maior. Mas então Deus me mandou com essa mediunidade que era para mim ter que trabalhar mais mesmo. Não, fui eu que pedi. E da onde eu tiro a ideia de que fui eu que pedi? Daqui, dos livros dos Mensageiros. Nesse capítulo aí, André Luiz está conversando com médiuns falidos. Não me lembro se é nesse capítulo, mas está nesse livro aí. Os médiuns falidos desesperados, rogando por outra oportunidade de vir para o plano terreno com mediunidade, para não falhar, para não falir mais, porque faliram, porque não compreenderam isso que está aqui. Quando eu entro num grupo mediúnico, eu vou sentar na cadeirinha lá,
e eu vou dizer assim: querido Mestre Jesus, olha, eu não sou merecedor de estar aqui, eu sou uma enxada enferrujada, mas faz o melhor uso que te aprouver desta enxada enferrujada, para que a tarefa seja cumprida. Muito obrigado, meu mestre, porque eu posso estar sentado aqui, porque tu me deu essa oportunidade nova. Porque saber lá se eu não sou um desses que está falando aqui para André Luiz. E faz uso que melhor te aprouver da minha faculdade mediúnica. Porque geralmente esse é outro ponto que a gente tem que observar, tá? A gente vai para o grupo mediúnico com uma lista de pedidos. Ou sou só eu? A gente chega lá, a gente já põe lá quem que a gente quer que seja atendido. Não é assim? Mas quem estabelece o programa, gente, é a equipe espiritual. Então não podemos pedir? Podemos, vamos pedir. Capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo: pedir e obtereis. Mas só que Kardec não se limita ao título, né, de pedir e obtereis, ele explica como pedir, né? Jesus, tira as dificuldades do meu caminho. Não é assim. Jesus, quem colocou as dificuldades no meu caminho fui eu mesmo. Me dá força, Jesus, para que eu consiga tirar as dificuldades que eu plantei. E aí, nesse momento, Jesus diz: beleza, Ilo, vou te dar uma força. Tu vai com mediunidade para o plano terreno, que é a força que eu vou te dar, a ajuda que eu vou te dar, para tu tirar os defeitos dos problemas ali do teu caminho. Aí eu fujo da responsabilidade. Eu não quero estudar, eu não tenho assiduidade, eu não respeito horário, eu faço listas de pedido, eu não vou alinhado ao que a espiritualidade está dizendo. Aí eu vou estar na condição desses irmãos que estão ali, certo? Então, gente, é um assunto seríssimo, é um convite para todos, né? Esta casa aqui deve ter uma tonelada de grupos de estudo, deve ter um monte de grupos de estudo, 7 grupos de estudo. Então, não, tem grupos de estudo em geral, porque tem que estudar o Livro dos Espíritos também. Veja, não esqueça do que o Kardec, olha só, gente, não esqueça do que Kardec escreveu lá na frente. Não é só o Livro dos Médiuns, tem que estudar o Livro dos Espíritos também. Temos outras casas aqui na cidade, a gente faz parte lá do SEJA também. Na segunda noite, por exemplo, a gente está estudando o livro Orientação à Prática Mediúnica na Casa Espírita, e assim vai, lá no SEAC também, lá no sul da ilha. É a maravilha da doutrina espírita, certo? Então, é um convite sério, não é um convite meu, é um convite da espiritualidade. Como milagre não existe, né? Está em A Gênese, no capítulo 11, no 13º e 15º, se não me engano. Como milagre não existe, isso que eu falei para vocês não saiu da minha cabeça, saiu desses livros, porque senão seria milagre. Agradecer de coração. Eu que agradeço. Poxa. Nosso querido amigo, pelo Ricardo. E agora a gente vai fazer o intervalo da reunião mediúnica para o lanche. E depois nós teremos uma outra parte com a Débora. Nas minhas conversas com os coordenadores das casas espíritas da área do atendimento espiritual, tem surgido algumas dúvidas que são comuns. E diante disso, eu resolvi dividir essas dúvidas com vocês, porque já fiz essa explanação em outras casas e realmente tinha muito a ver com as dúvidas dos trabalhadores. Então a gente vai fazer algumas considerações sobre o atendimento espiritual no centro espírita. Sempre lembrando que o atendimento espiritual não é o atendimento fraterno, certo? O atendimento espiritual é uma área da casa espírita que tem as atividades relacionadas ao apoio espiritual daquela pessoa que está sentindo necessidade, ou do trabalhador, certo? E essas atividades começam já na recepção, onde é o acolhimento
da pessoa que entra na casa espírita. O atendimento espiritual, ele já começa aí. Porque a espiritualidade, ela encaminha as pessoas para a casa espírita. Então, a recepção, ela é uma atividade fundamental na casa espírita, que não é só aquela do bom dia, boa tarde, boa noite e entregar a mensagem. Mas, acima de tudo, é acolher a pessoa que está chegando. Ok? Depois da recepção, a gente tem, sim, o atendimento fraterno pelo diálogo, que aí é o atendimento fraterno, o diálogo fraterno, né? Que a gente já conhece muito bem. Depois a gente tem a explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. A explanação do Evangelho não é a palestra doutrinária. Essa explanação, ela tem o objetivo de auxiliar no consolo daquele que busca a casa espírita com problemas, com dificuldades, com a perda de entes queridos, uma separação conjugal, pensamento de suicídio, enfim. Então, o Evangelho, ele tem toda uma estruturação didática para auxiliar as pessoas que chegam à casa espírita. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. E a gente só consegue isso através do Evangelho. Então, é fundamental que a casa espírita ela tenha essa explanação do Evangelho. Em seguida, tem o passe, o atendimento espiritual pelo passe. E também tem uma outra atividade do atendimento espiritual, que também é de extrema importância, que é a reunião de irradiação. Essa reunião, ela tem o objetivo de irradiar, né, emitir as energias, as orações, as preces, pela casa espírita, pelos trabalhadores da casa espírita, pelas pessoas que estão sendo atendidas, pelos frequentadores das casas, aqueles que deixam o seu nome lá no livro, pelos governantes, pela paz no mundo, enfim. Quando a gente se reúne na casa espírita, em uma reunião de irradiação, em preces em conjunto, nós estamos nos unindo a vários outros grupos que fazem isso no nosso plano. E a espiritualidade, então, nesse momento, ela se utiliza dessas energias para auxiliar onde for necessário. E, finalmente, a gente tem a implantação, o Evangelho no lar e a implantação do Evangelho no lar. O Evangelho no lar, tanto para quem está sendo atendido, é muito importante, porque a gente sabe que a casa espírita, o objetivo da casa espírita não é curar ninguém, mas é, acima de tudo, acolher, esclarecer, acolher, consolar e esclarecer e auxiliar aquela pessoa a compreender que, se ela quer se curar realmente, a principal responsável será ela mesma. Tá? A gente não é uma instituição, a nossa tarefa enquanto espíritas não é ficar carregando as pessoas indefinidamente no colo, não. É auxiliar naquele momento que ela está passando grave, mas ao mesmo tempo ir esclarecendo e orientando para que ela possa, a partir de então, se sustentar, se esforçando para que ela melhore. Isso também, a implantação do Evangelho no lar do trabalhador. A gente ainda tem trabalhadores que não fazem o Evangelho no lar. Então, isso é algo que é complicado, porque se nós elegemos Jesus como nosso mestre e os seus ensinamentos estão contidos no Evangelho, então, em primeiro lugar, esse Evangelho tem que brilhar dentro do nosso próprio lar, né? Para que a gente possa vivenciar esse Evangelho no dia a dia, auxiliar nossa família a vivenciá-lo, a nos reunirmos e realizarmos esse fortalecimento espiritual que precisamos todos. Então, aqui é a sistematização do atendimento espiritual, ok?
Muito bem. A primeira dúvida, ou primeira pergunta sempre que as pessoas fazem é quando existe algum curso, alguma oficina de atendimento espiritual, é se o atendimento espiritual ele tem um prazo para encerrar. Porque, às vezes, tem pessoas que passam anos fazendo atendimento espiritual, né? Elas só vão na casa espírita assistir palestra e receber o passe. Passam anos assim. Não entram no grupo de estudos, né? E também a questão do diálogo fraterno, se tem um tempo de duração para o diálogo fraterno. Então, o Manuel Filomeno de Miranda, no livro Atendimento Fraterno, ele nos orienta que o tempo de duração de cada atendimento poderá ser entre 15 a 20 minutos. No máximo 30, nos casos mais graves, ou até um pouquinho mais. Porque o nosso atendimento fraterno, ele não é uma consulta. E muitas vezes a pessoa que vem na casa espírita, ela quer ser consultada, mas a consulta é no consultório médico, não é na casa espírita. Aquele momento a gente vai ouvir a pessoa e vai auxiliá-la à luz da doutrina espírita. Não é a nossa opinião, não é o que a gente acha do que ela está passando, né? Não é a gente dizer, eu sei como é porque eu também já passei por isso. Não é uma conversa informal, é uma conversa dirigida e deve ser orientada com os conhecimentos doutrinários. E por que não, a gente deve evitar que demore essa conversa? Porque às vezes a pessoa, quando ela passa já muito tempo falando, ela começa a se repetir, ou então ela fica reclamando, e não é o objetivo, isso daí não é positivo. A gente precisa só saber, a gente não precisa nem saber detalhes do que está acontecendo. É mais o que ela está sentindo em relação àquela dificuldade, aquele problema que ela está vivenciando. E às vezes, inclusive, ela quer vir falar da outra pessoa que está machucando ela. Ela não quer nem falar do sentimento dela, ela quer falar do outro. Então, quem está precisando do auxílio é ela que está ali. E a gente tem que ir direcionando as coisas. Então, por isso que a orientação é essa, né? Que não se deixe demorar muito o atendimento fraterno. E o atendimento espiritual em si, ou seja, aquela sequência, assiste a explanação do Evangelho, passa pelo atendimento fraterno, assiste a explanação do Evangelho, se for necessário recebe o passe, porque o passe, ele só é necessário, só é orientação de receber o passe quando a pessoa está precisando realmente, né? Porque senão a pessoa vai na casa espírita só para receber o passe. Às vezes ela chega, ela está no atendimento, ela está passando pelo atendimento espiritual, mas ela chega no fim da palestra só para receber o passe. E durante a explanação do Evangelho, principalmente nesse caso do atendimento espiritual, a espiritualidade está ali agindo, ela conhece a situação de todo mundo, sabe, e os fluidos ela vai direcionando, né? Quantas vezes estão ali até os irmãos obsessores que estão sendo tratados também, naquele momento em que a pessoa está ali prestando atenção na palestra, na explanação do Evangelho, ela está sendo, é como se houvesse assim um momento em que ela respirasse longe do obsessor, ou longe da dificuldade, ou longe das preocupações, porque às vezes ela mesma é o seu próprio obsessor. Então é muito importante esse momento da explanação do Evangelho. Então o atendimento espiritual, existem determinadas necessidades, e são necessidades comuns, grupos comuns. Existem casas que criam grupos de conversação,
para fazer esse atendimento espiritual, a pessoa participa do grupo, participa do evangelho, é como se fosse um evangelho no lar, comenta o evangelho. Eu já trabalhei numa casa que era assim. O atendimento espiritual era feito assim, a pessoa participava de um grupo onde se fazia uma leitura do evangelho e as pessoas comentavam. Então é muito bom, porque aí fica participativo. A pessoa pode comentar, a pessoa pode falar, né, da sua opinião sobre aquele tema. Existem casas espíritas que estabelecem, por exemplo, você precisa assistir a explanação do Evangelho e receber o passe durante um mês, por exemplo. Aí vai depender de cada casa, né? A casa se reunir, se organizar, os trabalhadores se reunirem, ver quais são as demandas das pessoas que participam da casa. Mas o fato é que tem que ter um início, um meio e um fim. Não é porque, como a gente falou no início, o atendimento espiritual ele é para amparar aquela pessoa naquele momento que ela está com dificuldade, para que ela se reequilibre e a partir daí então ela comece a tomar conta da sua própria mente, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, né? Ela buscando isso. O que não impede dela estar vindo na casa espírita, mas de repente ela já pode estar participando de um grupo de estudo, de repente ela já pode estar começando a auxiliar em alguma atividade da área social, por exemplo, né? Então, a gente precisa ter um período para o atendimento espiritual. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, pode fazer, pode interromper. Aí uma pergunta que eu queria fazer também para vocês. Existe diferença entre passe e imposição de mãos? Só o fato de eu fazer assim, de eu impor as mãos, eu já estou aplicando um passe? O que vocês acham? Sim ou não? Se eu somente chegar aqui, chegar aqui com a minha colega aqui, eu estiver aqui, só impor as mãos. Depende do pensamento e da intenção, né? O que tu fazes? Ok. Beleza. Então a resposta é não, né? Só as mãos não. Beleza, muito bom. O passe, segundo o nosso irmão Emmanuel, ele é uma transmissão de energias fisiopsíquicas, ou seja, tanto eu transmito a energia do corpo, como eu também sou médium de transmissão da energia espiritual, né? Operação de boa vontade. Então é necessário que haja vontade, não basta só a imposição das mãos, dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. A imposição de mãos, ela é uma das técnicas pela qual se faz essa transferência, ela é uma forma, porque também, por exemplo, numa reunião de radiação, a gente está fazendo o passe à distância, né? A gente pode fazer isso, à distância, pela mente, né? Eu trouxe isso aqui porque às vezes as pessoas se preocupam muito com a técnica do passe. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para o passe ser, principalmente quando saíram os livros do André Luiz e vários livros falam do passe, das técnicas do passe, mas veja bem, no plano espiritual eles estão vendo aonde está o problema, eles sabem onde é o problema. A gente não. Quando muito a gente tem a sensação, a intuição de colocar a mão em determinada parte do corpo da pessoa, mas, em geral, o mais indicado é que a gente simplesmente impõe as mãos, né, no chakra coronário. O chakra coronário, ele que absorve as energias.
e ele que distribui as energias para os demais chakras no perispírito. Então, às vezes a gente, naquela ânsia de fazer alguma coisa melhor, de ficar fazendo movimentos, a gente acaba se desconcentrando, né, e não realizando o trabalho que a gente quer realizar. Então, você vê que Jesus, ele fazia a simples imposição de mãos. Então, esse é o trabalho que nós precisamos também fazer. O nosso trabalho, ele vai mais além do que a questão da técnica, porque a gente pouco conhece realmente a técnica. Não há necessidade, por exemplo, da gente esfregar as mãos. Às vezes a pessoa, porque algumas pessoas estudam o magnetismo, e na física até existe isso. Eu me lembro que quando eu estava na universidade, eu fiquei encantada com o professor. Ele esfregou assim um canudinho de plástico na parede, e depois ele grudou na parede, ele ficou lá colado. O que é isso? É magnetismo. Mas a gente não precisa fazer isso, não, né, para potencializar o passe, não. Então a gente vai aprender qual é a nossa parte, onde é que a gente tem que agir realmente para que a qualidade do nosso passe ou do nosso trabalho seja mais eficaz. O André Luiz, ele perguntou assim para o orientador Alexandre no livro Missionários da Luz: esses trabalhadores, que são os aplicadores de passe, apresentam requisitos especiais? E o Alexandre diz assim: sim, na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta a boa vontade. O missionário do auxílio magnético na crosta ou aqui em nossa esfera necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado, sincero, puro amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Difícil ou fácil? Né? Dá até vontade de dizer: vou sair do passe, tchau, né? Mas a gente precisa disso aqui. E é no trabalho, buscando o aperfeiçoamento, trabalhando as nossas emoções, né, que a gente vai conseguir chegar lá. Vai melhorando cada vez mais, buscando melhorar o conhecimento. Por isso que é muito importante a gente ler, a gente estudar. Porque quanto melhor a gente conhecer aquilo que a gente está fazendo, melhor a gente pode trabalhar, auxiliar. O Divaldo Franco, numa entrevista, ele colocou bem assim, que espiritismo é algo que a gente primeiro aprende e depois pratica. Então a gente não pode ouvir falar que é assim, mais ou menos, não. A gente tem que mergulhar nos livros e estudar, porque senão a gente não consegue fazer a coisa direito. Sendo o passista naturalmente o medianeiro da espiritualidade superior, deve cuidar da sua saúde física e mental. Então, isso aqui é no Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. Um capítulo que tem sobre passes. Por que isso aqui? Porque me perguntaram assim: Débora, uma pessoa que digamos que ela esteja com algum problema, às vezes, de memória, por exemplo, digamos assim. Ela está com algum problema, assim, na casa dela, na família dela, e ela não consegue, mas ela quer continuar dando passe.
Porque a memória não influencia nisso. Então, o que ele fala aqui? Cuidar da saúde física e mental. Qualquer distúrbio que eu tenha, seja ele psíquico, emocional ou físico, eu não estou bem. Imagina uma pessoa que chega na casa espírita e está com essa problemática né, do esquecimento, digamos assim. E aquilo para ela é um sofrimento, é uma angústia. Então ela não pode estar em equilíbrio, ela não pode estar bem para aplicar o passe. Então nós precisamos ter essa noção. Os coordenadores, os dirigentes, eles não são aquelas pessoas unicamente que estão ali para dar ordens, porque tem pessoas que acham isso, para decidir o que é para fazer, o que não é. Não. O dirigente, ele é para cuidar do grupo de trabalho dele. Ele tem que observar os seus trabalhadores. Se ele notar que algum trabalhador está com dificuldade, ele tem que chamar e conversar fraternalmente. E nós, trabalhadores, precisamos ter a consciência de que quando não estamos bem, é um direito que nós temos de necessitar de apoio. Porque às vezes o trabalhador, ele tem vergonha de admitir que ele não está bem, como se isso fosse uma falha, como se isso fosse um defeito, como se isso fosse falta de fé, e não é. Nós estamos aqui no plano material, vivemos sob a pesada carga energética do plano material. Somos seres imperfeitos, né? A gente está mais para cá do que para lá, né? Então a gente precisa de apoio. E nós já estamos aqui na casa espírita. Se a nossa doutrina serve para nós acolhermos as pessoas que chegam na casa sofrendo, por que não vai servir para nós, trabalhadores? Às vezes o trabalhador, ele sai da casa espírita, eu já passei por essa situação de acompanhar trabalhador que a separou. Aí o trabalhador, eu não vou sair do trabalho porque eu não estou bem, eu estou passando por um momento difícil. Aí quando eu estiver bem, eu volto para a casa espírita. Tudo bem que se afaste do trabalho, mas se afastar da casa espírita. E o passe? E a explanação do Evangelho? E o atendimento fraterno? Aí vai lá para outra religião procurar apoio. Né? Ou seja, então a minha religião serve para os outros, mas para mim não serve. Então a gente precisa ter essa noção. Isso também se chama humildade. A humildade de se reconhecer necessitado. Olha, eu estou precisando, estou passando por um momento difícil, eu preciso. Eu vou no atendimento fraterno da minha casa. Às vezes eu tenho vergonha de ir no atendimento fraterno da minha casa, eu vou da outra casa, uma bem longe. Eu moro lá no norte, eu vou lá no sul, porque ninguém vai me encontrar lá. Né? Então a gente precisa avaliar, nós somos uma família. Somos filhos de Deus, somos seguidores de Jesus, então a gente precisa se unir e nos apoiarmos uns aos outros. O passe deve ser sempre dado em estado de lucidez e absoluta tranquilidade, na qual o passista se encontre com saúde e com perfeito tirocínio, ou seja, ele está com a sua capacidade plena de como ele aprendeu a fazer, então ele está fazendo como ele aprendeu, a fim de que possa atuar na condição de agente e não como paciente, porque às vezes é isso. Quando a gente trabalha, e principalmente nessa questão do passe, na questão da mediunidade, quando a gente trabalha num estado enfermiço, seja físico, seja psíquico, seja emocional, a gente está sendo paciente, não trabalhador. Aí diz assim, mas a espiritualidade não isola. Isola. Mas o trabalho que eles vão ter para me isolar,
era um momento que eles poderiam utilizar para auxiliar mais 2 ou 3. Aí a energia que eles estão usando para me isolar, eles estão tirando de um atendimento para me isolar. E se eu estou, sinceramente, querendo ser um trabalhador de Jesus, eu preciso buscar a minha melhoria espiritual, a minha melhoria física, a minha melhoria psíquica, para que eu de fato possa ajudar e não atrapalhar. Essa pergunta aqui, o Divaldo Franco, ele responde no livro Diretrizes de Segurança, quando faz a pergunta para ele se seria melhor aplicar o passe quando a pessoa está mediunizada, quando a pessoa está num transe mediúnico. E ele fala que não. Porque num transe mediúnico a pessoa não tem, ela não sabe o que ela está fazendo. Existem médiuns que, quando eles estão no transe mediúnico, eles perdem total noção, né? Assim, aqui nesse momento, do que está acontecendo. Então, como é que eles vão aplicar um passe? Por isso que ele fala, o passista se encontra com saúde, com perfeito tirocínio, ou seja, consciência do que ele está fazendo. Desenvolvimento da capacidade de transmissão adequada da bioenergia. Olha só o André Luiz. O André Luiz parece que ele antecipou as nossas dúvidas, né? Porque tudo que ele estava perguntando para o Alexandre é o que o pessoal me pergunta nas casas espíritas. Quando na crosta, envolvidos pelos fluidos mais densos, como poderíamos desenvolver a capacidade radiante depois da edificação de nossa boa vontade real a serviço do próximo? Ele pergunta para o Alexandre, e o Alexandre diz: conseguida a qualidade básica, que é a boa vontade, né, a sincera vontade e a busca de se melhorar para poder ser um trabalhador, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Então, olha só, considerar a necessidade de sua elevação urgente. Por que ele fala isso? Nesse livro também, e em outros livros, Emmanuel, ele fala assim, que nós que estamos encarnados, nós já vivemos sob o pesado fardo da matéria e nós temos as nossas imperfeições. Então, quando a gente recebe a energia espiritual para transmitir à pessoa que está recebendo o passe, essa energia, de alguma maneira, ela é alterada com as nossas irradiações difíceis. Então, se nós temos aquela boa vontade, nós temos aquela preocupação e buscamos a nossa elevação espiritual, a espiritualidade tem mais facilidade de diminuir essa alteração que a gente imprime nas energias que eles emanam. Mas quando a gente não tem, às vezes a gente impossibilita totalmente a aplicação do passe. Então, é muito importante que a gente faça isso. E aí ele pergunta assim, ele continua assim: os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas? Quem é essa fonte impura? Nós. Porque nós somos imperfeitos aí. E essas impurezas não é porque a gente quer, muitas vezes, né? É porque a gente ainda não sabe. É porque a gente ainda está no processo evolutivo, então é natural. O que não é natural é a gente ter consciência do que a gente deve fazer, a gente ter consciência do prejuízo que a gente causa na nossa falta de disciplina, na nossa falta de perseverança, na nossa falta de buscar nossa melhoria interior conscientemente, mas a gente faz. Aí é complicado, né? Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções.
Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções havidas. Então, como é que pode ser um aplicador de passe aquela pessoa que se irrita com tudo? Aquela pessoa que é nervosa? Aquela pessoa que chama palavrão? Que se aborrece com tudo, com todo mundo? Que vive criticando os outros? Aquela pessoa que é maledicente? Porque tudo isso é energia negativa que a gente está gerando, impregnando o nosso perispírito e o nosso organismo físico. E quando a gente vai aplicar o passe, são essas energias enfermas que a gente vai transmitir para quem está recebendo o passe. A mágoa excessiva, a paixão desvairada fora de si, a inquietude obsessiva constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Então, aquela pessoa que é agitada, que é agoniada, que é ansiosa, é difícil ela ser aplicar passe, porque ela tem dificuldade de concentração. Não é porque ela é má, é porque ela tem dificuldade de concentração. Então, são coisas que a gente precisa estar atento para isso. Se eu quero ser um trabalhador, porque veja bem, se eu não dou conta ainda de fazer esse tipo de trabalho, eu faço outro tipo de trabalho na casa espírita, que não precise tanto dessa concentração, dessa quietude. Eu faço outro tipo de trabalho. E o fato de eu não poder fazer hoje não significa que eu nunca vou poder. Se eu quero realmente, eu vou envidar todos os esforços necessários para eu conseguir ter o mínimo necessário para trabalhar nessa área. Bom, basta eu querer. Se eu tiver a verdadeira vontade, eu vou atrás de conseguir isso. Então, eu vou cuidar dessa mágoa excessiva, por exemplo. Até a medicina já nos diz isso, que a mágoa, ela causa câncer. Se causa isso no nosso organismo físico, imagine as energias venenosas que geram o sentimento de mágoa. Então, a mágoa, ela é assim, eu estou magoada com meu marido, com a minha esposa, com meu irmão, com a minha mãe. Tá, mas quando eu chegar na casa espírita, isso tudo vai passar e eu vou poder aplicar o passe. Não é assim. Não é assim. Porque essas energias, elas já estão instaladas no nosso perispírito, no nosso organismo físico. Os nossos canais de energia, os nossos centros de força, eles já estão impregnados naquela região onde eu estou bombardeando com esse sentimento negativo. Então, quando eu chegar na casa espírita, não vai sair. Isso só vai sair se no meu dia a dia eu trabalhar isso dentro de mim. Aí vai sair. Perdoando, sendo tolerante, buscando a paciência. É um exercício diário. Diga. Pode. Aquele passista, por exemplo, uma reunião de quarta-feira, quinta-feira, já passa bastante tempo, mas ele durante o dia trabalhou e teve um conhecimento do seu trabalho, um colega, igual todo conhecimento, mas ele está desequilibrado. Mas ele sabe que às 7 horas da noite ele tem que ter isso. Ele deve dar o passe. Aí entra o bom senso. A pessoa que ela vive diariamente nesse esquema de não vou me aborrecer, vai acontecer, acontece uma coisa, eu procuro a paciência, eu procuro a tolerância, então ela está habituada a dominar suas emoções. Então, ela tem capacidade sim de chegar na casa espírita e se harmonizar, chegar com antecedência, se harmonizar e tirar aquilo da cabeça dela. Ela pode. Mas se ela não conseguiu, então fica para outro dia. Diga. Ainda no espírito, naquela semana do passe, a passista pode estar aplicando o passe sem interferir
Vai depender da pessoa, né? Às vezes a gente fica tão triste, por exemplo, eu não teria condição de ter capaz. Se de repente algum ser da minha família desencarnasse assim, uma pessoa muito chegada, porque realmente eu tenho dificuldade com a questão da desencarnação, entendeu? É uma problemática minha, então eu não poderia. Mas outra pessoa que já tivesse, digamos assim, mais equilíbrio em relação a isso, com certeza. E inclusive esse fato vai até auxiliar, porque às vezes é uma maneira da gente homenagear a pessoa que se foi, pelo amor que a gente sente por ela, da gente fazer o bem, entendeu? Então isso fortalece a gente. Então vai depender da pessoa, não há uma regra, entendeu? Tudo depende do condicionamento da pessoa. Muito bem. O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Então, se eu quero trabalhar com a bioenergia, eu preciso abrir mão do álcool. Tanto faz para aplicar passe, tanto faz para estar na reunião mediúnica. Por quê? Eu estou trabalhando com energia. Então, como ele fala aqui, esse álcool, tem pessoas que acham assim, não, eu bebo socialmente. Aí todo fim de semana bebe socialmente. Quanto tempo? É isso que eu acho bacana na doutrina espírita. Ninguém está dizendo aqui que é proibido beber. Ele está dizendo o que é que o álcool faz no organismo. Você decide se você quer abrir mão ou não. É você que decide. Ele não está dizendo não faz, não pode. Ele está dizendo que isso é incompatível com o trabalho do passe, o trabalho da mediunidade. Porque modifica certas funções psíquicas e anula os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores. Quanto tempo leva o álcool para sair do nosso organismo? Então, se eu bebo socialmente toda semana, em uma semana sai o álcool do meu organismo, mas é uma semana que eu não posso aplicar passe, que eu não posso estar na reunião mediúnica. Porque senão eu vou estragar o trabalho. E aí? Eu decido o que é que eu quero. Diga. Sim, ele está falando do álcool e outras substâncias tóxicas. Todas as substâncias tóxicas. Todas elas. Até mesmo remédios. A pessoa está tomando remédio controlado, principalmente aquele tarja preta. O remédio tarja preta, ele altera, né, o psiquismo da gente. Então a gente não pode fazer. O excesso de alimentação produz odores fétidos através dos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provoca dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células. Interessando não, acho que eu errei essa palavra aqui. Deve ser prejudicando a intimidade das células, interferindo, deve ser isso. A gente é muito habituado a só olhar o físico. E embora a gente tenha conhecimento da realidade espiritual, a gente tem dificuldade de trabalhar com a parte espiritual. Então, assim, se a gente toma café, por exemplo, né, ou alguma coisa mais forte, o próprio álcool mesmo, a gente toma álcool, todo mundo sabe que a gente bebeu. Por quê? O cheiro, né? Exala, né? Pois é, mas não é só o cheiro que exala, as energias também. Lá no livro Missionário da Luz é impressionante, né? Eles descrevem as pessoas de uma reunião mediúnica e nessa reunião tem uma pessoa que sofre desse problema
da alimentação em excesso. Então, a gente impregna o ambiente do atendimento espiritual, a câmara de passe, a área da explanação, é um ambiente de tratamento. Na reunião mediúnica, é como se fosse uma UTI. Na UTI, no hospital, eles permitem que a gente entre de qualquer jeito? Tem que ter todo um cuidado, né? No plano espiritual é a mesma coisa. E a gente interfere daqui para lá. O que eu falo, o barulho, né? O barulho interfere. Então a gente precisa ter mais cuidado com essa questão espiritual. Perseverar no desenvolvimento das qualidades. Essa é a parte que nos cabe. Levada a efeito a construção da boa vontade sincera, o trabalhador leal compreende a necessidade de desenvolvimento das qualidades a que nos referimos, porquanto, em contato incessante com os benfeitores desencarnados, que se valem dele na missão de amparo ao semelhante, recebe indiretas sugestões de aperfeiçoamento que o erguem a posições mais elevadas. Olha só, então, eu sou um trabalhador do passe, eu sou um trabalhador da reunião mediúnica, tanto faz eu ser médium ostensivo ou não, eu sou um trabalhador da reunião mediúnica, eu sou um trabalhador do atendimento espiritual. Então, eu estou em contato constante com os mentores espirituais que estão se utilizando da minha mente, do meu organismo físico para o trabalho, para fazer o bem. Então, eles me intuem para que eu estude, para que eu busque o conhecimento, para que eu exercite as minhas virtudes. Eles me intuem, porque eu estou em contato constante com eles, né? Porque eles querem que a gente cresça, que a gente evolua para o nosso próprio bem. Quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que a sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. Quando a gente fala e quando a gente lê, né, eu pelo menos quando eu leio essas coisas assim, eu fico, puxa, meu Deus, né, quanto eu preciso melhorar para fazer um trabalho assim, pelo menos. Mas só que como ele fala aqui, ele não quer desencorajar ninguém, ele quer só orientar que a gente que quer trabalhar sinceramente, a gente busque o nosso desenvolvimento, os nossos valores positivos, para que a gente continue trabalhando, né? E inclusive quando a gente chegar no plano espiritual, porque vocês sabem do irmão Jacó, né? Eu gosto de falar no irmão Jacó, porque ele é o maior exemplo que tem para mim, o mais interessante, porque o irmão Jacó, ele foi um excelente trabalhador, dedicado, não tinha hora, não tinha nada, foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Mas quando ele chegou no plano espiritual, a luzinha dele estava cinza, né? Por quê? Porque ele se preocupava muito em doutrinar os outros, em esclarecer os outros, em evangelizar os outros, mas ele esqueceu de si. E o nosso principal objetivo na nossa encarnação é a nossa autoevangelização, a nossa reforma íntima. Porque eu não vou dar conta da atitude do meu irmão, da minha irmã. Eu vou dar conta do que eu fiz ou do que eu deixei de fazer. Não do outro. O outro ele vai responder. Ele mesmo vai responder. Eu vou responder por mim. Então eu tenho que investir na minha reforma íntima, na minha evangelização, e eu vou estar auxiliando não só as pessoas que estão ao meu redor, mas principalmente aqueles espíritos que me acompanham, que eu não enxergo, mas que influenciam demais na minha vida. De ordinário, são os espíritos que vos dirigem, já disseram para Kardec, né? São eles que vos dirigem. Então, se eu
aquele espírito que tanto fez mal há séculos passados. Então, se eu hoje estou tentando me melhorar, e aquele que me obsedia, que foi meu companheiro de erros, ou que foi a minha vítima, que eu prejudiquei, se ele me vê naquela melhoria, ele é até capaz de me perdoar. E às vezes acontece isso, às vezes o obsessor muda e vai embora, e o obsediado continua errando. Porque ele nos acompanha, né? Na casa espírita, nas tarefas que a gente faz. E às vezes eles são tocados e começam a mudar e a gente não, continua do mesmo jeito. Então, não é para ninguém desanimar, gente, tá? Olha, é assim, nós já estamos para dentro do hospital, nós já estamos em tratamento, todos nós somos espíritas, com a bênção de Deus, né? Que é uma doutrina maravilhosa essa, que tem pessoas que não conseguem entender de jeito nenhum, a gente já consegue entender, já consegue aceitar, já consegue se disponibilizar para o trabalho, então a gente está em franco desenvolvimento. Não é para a gente ficar triste, nem desestimulado, é para a gente investir cada vez mais na gente, porque nós já estamos para o lado de dentro. Quantos ficam fora, né? Que aquela barreira energética não permite que entre na casa espírita. Então, quando a gente desencarnar, também vai ser assim. Se a gente não tiver condição, a gente não vai nem entrar na casa espírita. Então, vamos trabalhar logo agora. Vamos alcançar essa permissão agora. Para que quando a gente, nesse livro também, o Alexandre fala isso, né? Há muito trabalho a ser desenvolvido no plano espiritual, aguardando por nós. E se a gente já se desempenha aqui, é certo que lá também a gente vai ter essa oportunidade. E quem não quer isso, né? Ou a gente quer ir para o umbral? Uma outra dúvida que o povo me pergunta: passe coletivo funciona? Porque às vezes a casa está cheia, tem poucos passistas, mas aí tem que dar o passe, não pode dar passe coletivo, porque não é a mesma eficiência, porque a pessoa que recebe o passe individualmente, ela vai receber de acordo com a necessidade dela. Só que tem um detalhe: quando tem muita gente, você já imaginou eu estar lá no banco de trás, ou lá no final da fila, esperando para tomar um passe 20 minutos, 15 minutos, meia hora? Aí eu já me desarmonizei todo. Na hora que eu me sentar para receber o passe, eu já não quero mais nem saber de passe. Tomara que termine logo, que eu já quero ir embora, né? Vocês acham que funciona ou não? Funciona? Muito bem. Então eu trouxe um trechinho aqui do livro Entre Dois Mundos, do Manuel Filomeno de Miranda. É um livro fantástico, que ele fala o tempo todo do atendimento espiritual. É muito bacana esse livro. Terminada a palestra, as luzes foram diminuídas enquanto os médios se espalharam pela sala, posicionando-se nos corredores. O dirigente encarnado conclamou todos a oração silenciosa. Nesse instante, os portadores de mediunidade curadora, passistas e passistas, distenderam os braços com as mãos espalmadas na direção do público, deixando que as energias de que eram veículos se exteriorizassem, ou eles próprios se transformassem em antenas captadoras, transmissoras das correntes de vibração superior que invadiam a sala, sendo canalizadas em direção do público receptivo. Então os passistas se colocaram pelos corredores e estenderam as mãos na direção do público. À medida que as vibrações eram direcionadas pelas mentes ativas sobre o público, formou-se uma abóbada fluídica de vários campos vibratórios que se potencializavam quanto maior era a concentração e mais favoráveis os sentimentos de amor e de fraternidade. Então, ali uma equipe de passistas
voltados para o bem, concentrados, sintonizados, e aí se criou uma abóbora de energia, das várias energias que estavam ali presentes, e todos foram beneficiados. Porque, mais uma vez, a gente chama a atenção que quem faz esse trabalho de distribuição da energia é a espiritualidade. Eles sabem o que a gente precisa. Eles sabem. Inclusive, eles sabem aquele que não precisa tomar passe, ele ainda pega daquele ali e dá para lá. Distribui para que fique tudo equilibrado. Pode também ser executado dividindo-se os atendidos em pequenos grupos de 10 ou 12 pessoas, por exemplo, sendo o passe aplicado a cada um desses grupos sucessivamente. Ou seja, se não quer aplicar o passe para todo mundo, assim, pode dividir em grupos de 12 pessoas, 15 pessoas, aí aplica o passe coletivo e sai, e pronto. Se quer levar para a sala de passe, tem poucos passistas, aplica o passe coletivo e sai. O que fazer quando há alguma manifestação mediúnica durante a doutrinária? Oi? Diga. Pode falar. Já passei por isso também. O frequentador deve ser retirado do salão e conduzido a um ambiente reservado, evitando-se todo e qualquer constrangimento. Porque às vezes a pessoa está vindo pela primeira vez na casa espírita, ela vê alguém tendo uma manifestação mediúnica, ela se assusta. Então, quando é algo assim, que não dá para controlar na plateia, então conduz a pessoa para a sala de passe ou a sala de atendimento fraterno. E procurar trazer a pessoa, não fazer um diálogo ali, não deixar que o espírito se manifeste, mas fazer com que a pessoa se equilibre, busque se equilibrar. Procure trazer o atendido ao domínio do corpo e da mente, com a devida aplicação do passe, através também de orientação verbal para restaurar a posse de suas ações. Então, aplicar o passe para melhorar a energia da pessoa, tudo bem, mas buscar, falar com ela, tentar trazer ela para o seu estado normal. Uma vez eu estava assistindo a palestra e aí tinha uma senhora do meu lado que ela começou a querer ter uma manifestação. E eu conversei com ela, devagarzinho, pense em Jesus, bem baixinho, pense em Jesus, Ele está aqui nesse momento com a senhora e tal, a senhora pode ficar bem, preste atenção na palestra, se desconcentre. E ela foi, pronto. Mas não precisa nada, assim, de alarme, de nada. Só a gente ir conversando devagarzinho. Quando acontece na sala de passe, temos de considerar que o envolvimento já estava acontecendo. O atendimento também deve ser reservado e o objetivo também é de retorno ao domínio do corpo e da mente. Às vezes a pessoa está recebendo o passe e tem uma manifestação mediúnica ali. Então, do mesmo jeito, às vezes a pessoa fica na sala, as pessoas, os outros que já receberam o passe saem, a pessoa fica mais um pouquinho ali e a gente faz o mesmo procedimento. Aplica o passe, mas chama a pessoa para sair do transe. Após esse procedimento, deve haver, por parte dos trabalhadores da casa, uma conversa fraterna e esclarecedora com o atendido. Ofertar por orientação o apoio que a casa possui para essas situações. Então, às vezes a pessoa veio, às vezes é a primeira vez até que ela vem na casa espírita e aconteceu aquilo. Então, é a oportunidade para a gente orientar o que a casa oferece para que ela possa trabalhar isso, como é que ela precisa fazer e tal. O passista pode ajudar quando há alguma manifestação mediúnica durante a doutrinária. Às vezes o passista não sabe o que ele faz. Será que eu vou lá falar? Será que eu não vou? Porque eu aplico o passe, então eu não vou me meter nessa seara aí. Não, Olha aqui. O trabalhador, ele deve estar sempre preparado para toda e qualquer situação espiritual que venha a acontecer. Em especial quando a atividade é aberta ao público. Somos todos trabalhadores. Se nós trabalhamos na área do atendimento espiritual,
Então a gente sabe de todas essas coisas, que precisa de equilíbrio, que precisa elevar o pensamento, que precisa, que existe no momento do atendimento espiritual, que é um hospital, que é uma reunião de auxílio. A pessoa, existem espíritos enfermos que estão ali em desequilíbrio, que estão sofrendo, e a pessoa que é médium e não está habituada a controlar os sintomas, né? Aquelas sensações, ela não sabe o que fazer direito. Mas o trabalhador, ele sabe o que fazer. Então não interessa se ele é o presidente da casa, se ele é o coordenador do passe, se ele é o cara lá da livraria, ele vê o que está acontecendo, não tem ninguém para ele vai lá e ajuda. Porque o trabalhador, a não ser que ele seja iniciante, se ele não sabe o que fazer, tudo bem, aí ele chama alguém que ele sabe que é experiente, que pode resolver a situação. Né? Mas as atividades desenvolvidas no centro espírita, elas não se igualam a uma linha de montagem. Um aperta o parafuso, um coloca o parafuso, o outro aperta, o outro faz isso. Não é assim. Existe uma organização, mas na hora da emergência, todo mundo é bombeiro, certo? Então a gente tem que se manifestar. Não posso dizer assim, não, eu não vou me meter nisso porque isso aí não é da minha parte, da minha atividade. Não. O homem que vive mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isto mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porquanto abre a porta viva da alma para o socorro de mais alto, através da oração e da posição ativa de confiança no poder divino. Então, se nós estamos aqui numa tarde de sábado, que a gente poderia estar lá na beira-mar comendo acarajé com caldo de cana, e a gente está aqui na casa espírita ouvindo uma criatura falar para a gente, é porque a gente, primeiramente, a gente se ama porque a gente quer fazer o bem, né? A gente se ama porque a gente quer fazer o bem. A gente ama a Deus, a gente crê em Deus e a gente quer de todo o nosso coração ser um servidor do Cristo. Então estamos todos, né, irmanados nesse sentimento e cada vez mais desenvolvendo esse nosso potencial. E a espiritualidade está aqui nos orientando, nos intuindo, né, nos instigando a continuar a subir, como diz aquele brinquedo lá, para o alto e além. Né? Eles estão fazendo isso com a gente, apostando na gente, certo? Então vamos atender esse pedido. Era o que eu tinha para hoje. Se alguém tiver... Ok. Pode. As pessoas que se habituaram a tomarem passes todos os dias de forma sistemática, é correto a casa espírita atender sem uma orientação? O dever da casa espírita é orientar e esclarecer aquela pessoa. Porque a gente tem que ter a noção, a responsabilidade de buscar a nossa melhoria. Não adianta nada eu vir na casa espírita, eu assistir a palestra, eu receber o passe, se eu continuo sendo a mesma pessoa, vou continuar doente. Nesse livro do Missionário da Luz é até interessante, ele diz que tem um caso das 10 vezes. O caso das 10 vezes são aquelas pessoas que vão, recebem o passe, recebem todo o atendimento necessário, mas elas continuam fazendo a mesma coisa, não fazem nada para melhorar. É a pessoa que toma o remédio da diabetes todo dia, mas todo dia ela come pudim, ela come, sabe? É assim. Então o que acontece? Aí o Alexandre, aí já não foi o Alexandre, já foi o outro, que agora eu me esqueci o nome dele, o Anacleto. Ele fala assim, esse caso das 10 vezes é que nós prestamos todo o auxílio para a pessoa, todo o auxílio que ela precisa, até 10 vezes.
Se ela não mudar em nada, então a gente para de atender. Porque aí a gente está prejudicando essa pessoa. A gente está alimentando que ela continue do mesmo jeito. Aí tem uns que diriam assim, mas isso é falta de caridade. Mas e a caridade da pessoa ficar doando energia? Quando eu estou aplicando passe, eu estou doando a minha energia. O espírito está doando a energia dele. E é em vão? Isso também não é falta de caridade? Então é nosso dever orientar. Esclarecer a pessoa. Porque senão ela não vai mudar nunca. Sobre os passes na casa espírita. Tem casa espírita que abre a semana toda só para dar o passe. Deveria, então, essas pessoas que só vêm para tomar o passe serem encaminhadas para a doutrinária? Por isso que existe a necessidade da explanação do Evangelho na casa. Porque se houver a reunião, a explanação do Evangelho é 15 a 20 minutos. Mas é necessário que a pessoa tenha o esclarecimento antes de receber o passe. Porque o passe ele é um auxílio só. Ele não é o objetivo da casa espírita. O passe, o atendimento fraterno, né, a reunião de radiação, todas as atividades da casa espírita são auxílio. Então a pessoa não pode vir só para receber o passe. Ela deve ter. Mas aí a gente da casa espírita não vai dizer assim, não, tu não pode só receber o passe. Não vai fazer isso, né? A gente vai colocar uma reuniãozinha, um acolhimentozinho, um grupo de acolhimento. Olha, antes de vocês tomarem o passe, vocês vão, nem que seja, eu já vi uma vez numa casa que eu entrei de manhã, aproveitei para tomar o passe, que eu estava precisando. Aí, primeiro que eles fizeram, levaram a gente para uma salinha e leram uma mensagem do Vinha de Luz. Porque aquilo já é um momento de reflexão para a pessoa. Imagina a pessoa que não faz nenhuma reflexão no dia, aquele momento é um momento de reflexão para ela. E em algum momento do dia, da semana, do mês, do ano, ela vai se lembrar daquela mensagem que ela leu. Quando há uma manifestação no tratamento espiritual, quem deve atender o doente? A gente já falou essa, né? A gente já respondeu, né? Quem é que deve atender? Quem for mais experiente. Mas se não tiver nenhum mais experiente, o que tiver no treino vai ter que treinar de verdade, né? Vamos lá, leva lá para a sala, chama alguém, conversa. Faz uma leitura, abre o Evangelho, lê uma mensagenzinha ali, né? Faz uma prece, enquanto o outro aplica o passe também. São artifícios, gente. Não existe uma regra, a gente sempre tem que ter o bom senso. O que importa é que a gente tem que atender da maneira mais adequada possível. Posso falar? Aqui nessa casa, quando tu está esperando o passe, está tendo leitura aqui na frente. E uma ocasião, cada vez que eu vim aqui, a pessoa ali na frente, quem é você? E aquilo ali me deixou intrigada. Daí eu comprei o livro, tomei Tá vendo? Olha aí. Exemplo vivo. Quem é você? Umas 3 vezes que eu lembro. É porque, olha, nós não podemos esperar que a pessoa tome por si só a iniciativa de fazer as coisas. Ela não tem o hábito. Para a gente que tem todo esse conhecimento é difícil, né? A gente sabe que tem que fazer a nossa prece todo dia, fazer a nossa meditaçãozinha, a nossa reflexão. É difícil a gente conseguir isso. Agora imagina uma pessoa que não tem nem afinidade com essas coisas. Então a gente tem que auxiliar, né? Fazendo aí essas estratégias de que, olha, né? Hoje é a trabalhadora da casa espírita, tá vendo? É assim. Pode. O passista que sofre um processo obsessivo pode aplicar passe com o intuito de se melhorar? O que é que vocês acham? Não, né? Não. Lá no Evangelho diz assim, são cegos orientando cegos, conduzindo cegos. Né? Então, se eu não estou bem, o intuito de me melhorar é eu me tratar. Esse é o intuito. Então eu vou me tratar, quando eu me tratar, aí eu volto.
né? Porque não é que eu não posso me afastar do trabalho porque eu posso, eu devo, se eu não estou bem para o trabalho, eu devo me afastar, porque aí eu vou estar prejudicando a mim mesma, né? Porque aí eu posso sofrer uma influência grave, né? E aquele que está recebendo o meu atendimento. Ok? Que maravilha, né? Eu queria agradecer a vocês a paciência, o carinho de vocês, tá? A fraternidade. E quando vocês quiserem ouvir alguém falar das suas coisinhas, pode chamar, tá bom? Muito obrigada. Um abraço fraternal a todos.